nosso último, mas mais importante encontro, porque nós vamos ver as implementações de vocês hoje. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem tranquilos, não se preocupem quem vai apresentar hoje, que é a maioria de vocês. A gente vai começar um pouquinho, vamos falar sobre, vai ter as implementações, vocês também vão avaliar essa primeira jornada, tá? Então, vai ser um encontro bem leve, bem tranquilo. Estamos entre colegas, entre pares, sei das dificuldades de vocês, porque também estou em escola, né? Também sei como da correria, então fiquem bem tranquilos quando vocês forem apresentar as implementações de vocês. Então, bem-vindos ao nosso 8º encontro, implementação e avaliação da jornada. Então, para a gente refletir, no último encontro a gente refletiu um pouco a respeito do que a gente já fez na jornada, tivemos o para início de conversa, depois os diretores em ação, que vocês preencheram lá um pouquinho do portfólio, e a socialização das implementações. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá bem. Então, hoje, nossos objetivos, a socialização das implementações, a avaliação e feedback da jornada e o encerramento da nossa primeira jornada. Tá? Então, os objetivos de hoje. Então, vamos lá, a gente já vai começando, né? Vamos começar avaliando nossos formadores. O maior efeito do feedback ocorre quando ele é voltado para auxiliar o aprendiz a compreender o que precisa ser feito para melhorar. John, não sei como é esse sobrenome, acho que é Hatter, sei lá. Tem professor de inglês aí para me ajudar? Ninguém? Então, todos temos clareza do quão importante e valiosa é a ferramenta do feedback. Nesse sentido, gostaríamos muito do seu feedback em relação à primeira jornada, de modo que possamos compreender o que precisa ser ajustado para as próximas. Suas sugestões, críticas construtivas e elogios são muito bem-vindos. Sejam muito transparentes, contamos com você para juntos melhorarmos cada vez mais o GE. Então, pessoal, agora vocês vão ter 10 minutos para fazer a avaliação, é um forms que eu vou colocar aqui no chat. Vocês fiquem tranquilos que não vai aparecer o nome de vocês, tá? Tá lá o meu nome, eu falei alguma coisa, quero falar alguma coisa que não gostaria que eu fosse identificado. Podem ficar tranquilos, porque não serão identificados. Então, vocês podem avaliar, abram, se alguém tiver dificuldade, me chame. Eu vou contar 10 minutinhos, sejam bem transparentes. Se vocês tiverem alguma crítica para fazer, para que melhore, inclusive, ele vai perguntar sobre como eu fui como formadora, por favor, coloquem lá o que é preciso melhorar. Gostaria que vocês dessem esse feedback, porque depois a gente recebe o feedback, o resumo dos feedbacks sobre o que a gente precisa melhorar também, tá? Então, fiquem à vontade. Eu vou fechar o meu microfone e vou deixar aí 10 minutinhos. São 19 horas e 5 minutos, vocês terão até 19 horas e 15 minutos para responder o Forms. Vou pedir que, conforme vocês terminem, vocês coloquem um okzinho ali no chat para mim saber quando todos terminaram. Ok? Obrigada, gente. Dúvidas, me chamem.
5 minutinhos, pessoal, para vocês concluírem. Qualquer dúvida, me chame. E, por favor, respondam forms ainda no encontro. Boa noite, professora. Oi, Solange, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. Qual formas que é? Onde que tá? Porque eu não encontrei nada aqui. Tá, eu vou colocar de novo aqui no chat, que eu acho que eu vou pôr de novo aqui. Opa. Ui, peraí. Eu já colo ele de novo para você, daí você pode acessar. De repente, você entrou um pouquinho. Aí chegou. Obrigado. Eu não tinha deixado fixado, agora está fixado lá. Oi, Alice, tudo bem? Tem um forms no chat que está fixado, que é a avaliação do formadores, tá? Se você puder abrir e ir respondendo, tá bem? Boa noite, prof. Estava com dificuldade de abrir aqui o vídeo, tá? Tudo bem. Graças a Deus, consegui chegar a tempo. Daí, Que bom. se tiver tudo na ordem, eu posso fazer a minha apresentação, tá? Tá. Como que a senhora disse, tem um forms para responder? Isso, tá no chat. Pode abrir lá, que é a avaliação do formadores. Então tá, muito obrigada. E desculpa, tá? Terminou o conselho, graças a Deus. ET é a escola de tempo integral? Isso. Quem é do ET, quem não é, ficou no grupo, né, Solange? Eu sou do regular. Você põe que você é do regular, mas que você acabou ficando no grupo do ET. Na segunda, acho que é a terceira pergunta, a quarta pergunta, né? Terceira. Isso. Elisângela, deixa eu perguntar alguma coisa, porque talvez alguém já passou por isso. E eu estou em dúvida. Eu tenho um caso aqui, que é um aluno da EJA, que quer trazer o seu animal de estimação para a escola. Um cachorro.
tá? Não é cachorro guia, nada, é só porque ele é um cachorro de estimação, tipo um filho. Onde eu consigo alguma instrução que proíba isso, porque se todo mundo resolver trazer animal para a escola, a não ser que fosse um cão guia, isso aqui vai se tornar um zoológico ao invés de uma escola, que já não está muito longe. Então, alguém pode me orientar? Alguém já passou por essa situação constrangedora? Gente, essa é novidade para mim. Edna, você que já trabalhou dentro do pedagógico do NRF. Só faltava essa, né? Eu acho que tu vai se basear, Regiane, justamente na legislação que diz que poderia usar se fosse um... Ai, que lindo! Fofinho! Tu vai se basear justamente na legislação do que diz, no quesito que pode, por exemplo, né? Em que situações que pode. Como não se enquadra nas situações permitidas ali por lei, não é um cão-guia, não é nada disso, não tem como, não tem um amparo, né, para isso. Eu sei que teve não faz muito, uma situação que deu bastante repercussão, e aí o pessoal da ouvidoria vai poder te ajudar, a ouvidoria do núcleo, que foi um caso em que era um autista que queria levar o bicho de estimação, acho que era o galo, não me lembro muito bem, mas numa consulta médica, ele teve essa discussão aí, né? Então, não tem um amparo para isso, né? Eu acho que é nisso que você vai se basear, para dizer que não, ele não se enquadra, né, em nenhuma dessas situações. Então, na verdade, foi o que eu pensei. Eu falei assim, meu Deus, eu vou falar assim, olha, em alguns casos a gente libera, mas, porém, se fosse um cão-guia, se fosse alguma coisa determinada por um médico ou por um especialista. Agora, você imagina, simplesmente eu quero trazer meu cachorrinho porque eu fico com saudade. Um senhor não, né? Um moço. Aí o povo falou assim, gente, como assim? Não, ele fica como que ele falou? No canguru. Ô, Regiane, queria compartilhar aí com você. A escola tinha um gato, o mascote da escola, um gato que apareceu lá, se tornou o mascote da escola, e o gato estava fazendo bem para as crianças. Todas as crianças pegavam o gato e ficaram amigos do gato, e eu vi que o gato estava fazendo bem para as crianças. Mas teve um dia de reunião que todo o pessoal, nós tivemos a visita de todo esse pessoal aí do Integral lá. Nossa, mas eles me deixaram louco. Eles me colocaram tanto medo, que era para tirar aquele animal imediatamente dali, que o animal ia trazer doenças, que o animal os pelos ia causar alergia nas crianças, mas eles me encheram tanto a cabeça, o grupo do Integral de Curitiba, da SED, que estava visitando a escola, e eu tive que arrumar um lugar para fazer a doação desse gato, e até hoje as crianças lembram desse gato. Então eu fiquei assim aterrorizado, porque eles falaram tanta coisa do gato que não estava causando mal a ninguém. Inclusive, está até espantando os ratinhos, né? Da merenda lá, do depósito de merenda. Mas se a gente for analisar bem, existe todas as situações. Eu tinha um cachorro na minha escola, que era mascote, mas ele foi ficando tão manso, que daí ele começou a entrar na secretaria, aí ele não queria que pessoas estranhas entrassem. Aí avançavam as pessoas. Então, a gente, igual você está falando, né, que o pessoal da sede falou, é porque dá medo mesmo. Animal é um bichinho que não dá para prever o que eles vão fazer. E, de repente, se avança numa criança, é complicado mesmo. Tá tudo difícil para nós, né, gente? Tudo difícil. A gente tem que ter bastante cuidado, né? É como o Jefferson falou, de repente estava fazendo bem, mas tem esse outro lado. E você pode usar isso também na tua conversa com ele, né? Que é orientação, que realmente não pode, né? Porque as outras pessoas também podem se sentir incomodadas, tem tudo isso, né? Que dá para tentar numa boa, para ver se a pessoa entende, caso não entenda, acho que pedir ajuda realmente para a ouvidoria do núcleo, né? Acho que a ouvidoria é o mais correto porque eles vão saber falar na questão da legislação, né? Eles vão buscar isso, eles têm mais aporte para poder responder, até para deixar a gente seguro, né? Porque hoje em dia a gente tem que ter cuidado com tudo o que a gente fala, né? Hoje é bem complicado isso.
Mas, então, espero que a gente tenha te ajudado, Regi. Então, pessoal, vamos Eu lá? vou ver aqui como eu vou responder essa criatura, mas tudo bem, né? Vamos lá. Não é fácil, te entendo. Pessoal, então, pela nossa ordem das apresentações hoje, começaríamos pela Karen. A Karen pediu para ela ficar por último, porque ela está em conselho de classe na escola dela também, assim como a Alice estava e conseguiu chegar a tempo. Então, a Adriane, você pode iniciar com a tua apresentação, depois a gente segue para Alice e Solange, depois Ederson, Jefferson e Silvana, e a Karen fica, então, para a última apresentação. Pode ser? Então, pode ser, Adriane. A Adriane também me pediu para a gente ter um pouquinho de paciência, que ela está com o filhinho que está doente também. Não sei se ela está me ouvindo. Estou sim, professora. Pode ser, então, Adri, eu vou parar de apresentar para vocês iniciarem. Então, gente, ó, são 7h21, nós vamos ter mais ou menos uns 10, nem bem 10 minutinhos cada um, senão são 7 pessoas, né, que tem para apresentar. Então, vamos tentar usar aí de 5 a 7 minutos, ok? Todo teu. Se você quiser apresentar, apresenta a implementação. Se você não quiser, você pode só falar, tá bem? Fique à vontade. Eu até tinha pedido para compartilhar, mas acho que não foi, né? Não está indo? Está travando aqui para mim. Qualquer coisa, se você não conseguir, eu posso compartilhar para você, tá? Por favor, porque o meu travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Tá. Só um pouquinho. Eu já... Então, aqui também. A minha escola, então, é o Colégio Rodrigues Alves, em Jaguareíba, Núcleo Regional de Educação de Venceslau Braz. A aula observada foi de recomposição da aprendizagem, para nós que é estudo orientado para o 9º ano, que é a disciplina que é o componente curricular que aborda a recomposição, né? Foi a aula dos professores Danilo e Adriana, e foi uma aula interdisciplinar. O professor Danilo é matemática e a professora Adriana é português, língua portuguesa. Eles trabalharam notícias e reportagens, trabalharam com os alunos, ali nas imagens dá para ver bem claro, e em matemática eles trabalharam gráficos. Como foi uma aula interdisciplinar, eles conseguiram jogar o conteúdo abordado nas duas disciplinas. Foi uma das melhores aulas que eu já assisti. O professor Danilo, ele é excelente, maravilhoso, ele é coordenador de área também, tem desempenhado um papel muito importante lá na escola conosco, porque ele tem um engajamento com os alunos, assim, eles têm trabalhado em pares, então tem algumas turmas, no 9º ano são duplas, né? Então, eles trabalham, abordam os temas, desenvolvem tranquilamente ali nas aulas. Nessa aula que eu observei com esse conteúdo, que foi aula interdisciplinar, ele fez grupos maiores dos alunos. E eles conseguiram desenvolver bem as atividades. Ali eu coloco feedback, que eu passei para o professor, que foi uma aula excelente, o trabalho deles a aula foi muito bem ministrada. A gente conseguiu... Tanto os alunos conseguiram entender as dificuldades, eles perguntavam, a professora Adriana passava o tempo todo nas carteiras, todas as dificuldades, ela estava sempre ali abordando com eles o que era, o que não era, trabalharam gráficos de barra e de pizza, e o mais interessante foi os alunos, né, o engajamento que eles tiveram. Alguns alunos que são, assim, bem difíceis de participar algumas vezes das aulas, conseguiram até apresentar os trabalhinhos deles. Foi uma aula maravilhosa. E, assim, a maioria das aulas que eu tenho assistido desse professor são maravilhosas. É um trabalho, assim, a gente percebe até nas reuniões de tutoria que algumas escolas
estou engatinhando nessa questão da docência 2, né? Algumas escolas ainda não conseguiram encontrar nem os professores. E ali conosco, graças a Deus, tá fluindo muito bem, tem caminhado muito bem. A gente tem conseguido fazer as nossas reuniões de fluxo e consegue colocar todos os professores da recomposição juntos. Eles trabalham também ali com os coordenadores e vamos ver no resultado agora das avaliações, né, externas, mas eu acho que está fluindo muito bem e vai dar um ótimo resultado para nós. E como eu coloquei ali, eu parabenizei o professor, só não fiz o vídeo ainda. Parabenizei o professor, foi uma aula excelente, os alunos engajados, dá para perceber até pelas fotos que eles estão bem comprometidos e apresentaram muito bem. É isso, professor. Muito bem. Dá para ver mesmo que eles estão aí nas fotinhos bem engajados, os alunos, né? Isso é muito bom, porque e também isso que você relatou, né, que os professores estão conseguindo trabalhar é muito importante. Como você falou, nem todas as turmas ainda, nem todas as escolas ainda conseguiram, né, essa dupla docência, e às vezes quando consegue não é aquilo que a gente espera, né, porque a gente quer o melhor e nem sempre dá certo, né? Mas que bom, que ótimo que tá assim, Adriane, parabéns pela tua implementação. Que bom que foi fácil, é bom quando a gente pega uma... Não foi sempre bom assim desde o começo. A gente estava com um professor na terceira série que não era assim, mas aí a gente conseguiu fazer uma troca de professor e agora está caminhando também. E bom, parabéns pelo trabalho. Alice já está com a agulha, como é que é? A bala na agulha aí, pode ficar à vontade. Prof, eu acho que eu não estou conseguindo... Deixa eu ver aqui. Eu acho que você tem que abrir a tua implementação. Isso. Eu acho que você tinha colocado. Eu tinha... Deixa eu ver. É isso? É. Isso. Uhum. Isso aí. Agora, como que eu faço para deixar maior aqui? Abre essa setinha que tem em cima aqui, ó, tem uma setinha. Ali do lado de transição, vai bem à direita, que tem uma setinha, clica aí que vai abrir mais uma abinha. Será que é aqui? Socorro. Aqui onde que você está na apresentação, tem uma Sim. setinha do lado de transição. Clica nessa setinha que tem no canto. Do teu lado direito, e olhando para a tela do computador. Na tua apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, do lado. Agora vai para a lateral, tem uma setinha. Isso, clica nessa setinha. Mas vai não na apresentação, Alice, lá na implementação. Lá na minha apresentação. Não na apresentação, lá na outra página que você está apresentando, na outra página. Lá do teu portfólio, da tua implementação mesmo. Que aí você vai conseguir abrir e vai ter lá a apresentação de slide. Vai na página aonde está aberta a tua implementação. Pega na abinha dela. Tá. Isso, agora você vai... Isso aí... Aqui ele tem apresentação de slides. Clica aí que ele vai ficar maior. Tá. Aí, pronto. Ótimo. Então tá, prof. Bom, boa noite a todos. Essa implementação é na Escola Estadual Durval Seifert. É uma escola do bairro periférico aqui da cidade de Umuarama, né? Nossa escola é integral, tá? Funciona só o ensino fundamental e já estamos no quinto ano de integral, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tá, ó. O desafio foi a observação de sala de aula, né? Da recomposição das aprendizagens, né? Da professora de língua portuguesa
e de matemática do 9º ano. A nossa observação de sala de aula aconteceu no dia 28 de abril. Então, teve que ser meio corrido por conta que teve o feriado, tudo, né? E eu observei o 9º ano A, na 7ª aula, do estudo orientado, onde acontece a recomposição, né? E tem as professoras Eunice, que é de língua portuguesa, inclusive ela é PCA, e a professora de matemática, que é a professora Rissai, que é também professora PCA, tá? Fizemos o combinado como que eu ia fazer a observação da sala de aula, e do dia, a hora, né? E aconteceu essa observação, então. O que aconteceu? Nessa aula que eu fui observar, nessa 7ª aula do dia 28, as professoras, né? Ela trabalhou, a professora de língua portuguesa, ela trabalhou o conteúdo de gêneros textuais, certo? E nesse trabalho, eles fizeram a brincadeira de caça ao tesouro. Com essa brincadeira, o que aconteceu? Elas iam trabalhar os descritores D12, D5, D9, né? Com essa brincadeira do caça ao tesouro. Ela dividiu a turma em 4 grupos, que seriam a charge, o artigo de opinião, reportagem e notícia. A professora Eunice já tinha trabalhado esse conteúdo na língua portuguesa, porque ela é nossa professora de língua portuguesa. Então, escolheram trabalhar essa temática. E os tesouros eram textos, frases, citações, notícias, né? Que estavam, todas elas tinham ligação, se era uma charge, era um artigo de opinião, uma reportagem, uma notícia, né? E esses eram os tesouros. Elas imprimiram essas folhas, né? E colocaram estrategicamente em lugares da escola, onde a professora Rissai, ela falou com os alunos, né, a professora de matemática, que trabalharia localização, né, croquis, distância, onde estaria escondido esses tesouros, né? Aí, depois que a professora separou o grupo, esses alunos saíram à caça do tesouro no pátio da escola, em lugares próximos, para não perder muito tempo. Após o tempo determinado, cada equipe teria que pegar apenas o seu tesouro, que representasse o seu gênero textual. E após o tempo determinado, as equipes, com o relator, lia para a classe, né, o seu tesouro, né? E todos os alunos, eles estavam muito atentos se aquele tesouro era da charge, se era do artigo de opinião, da reportagem ou da notícia. Eles estavam bem ligados. E houve, assim, divergência, que um membro de um grupo lá achou que era, né, o artigo de opinião, e os próprios alunos ali falaram, não é, né? Então, assim, eles estavam bem participativos. E, naquele momento, a professora segurava aquele tesouro e continuava com os demais, e depois pedia para que colassem lá na parede, na sua equipe, né? Se era da charge, se era do artigo de opinião que estava representando. No final da aula, depois que todos os alunos apresentaram, ela pegou e passou para os alunos aqueles tesouros, aonde que caberia aquele tesouro, aquelas frases, né? E os próprios alunos ali falavam que era da reportagem, ou era da notícia, tal. E fizeram a correção, no final foram lá e colocaram. A professora fez o fechamento, né? Que daí no final entraram no consenso, a professora explicou que eles estavam corretos, que eram, né, do determinado gênero,
e fez o fechamento ali. Só que, durante essa explicação, ela disse para eles lá, que fariam a retomada de alguns gêneros que não ficou bem claro, né, que ela retomaria essa aula. No finalzinho, ela entregou um mimo, né, elas entregaram um mimo, que era um docinho, um chocolate, né, para fechar a aula. O que eu achei interessante que os alunos, nossa, eles, na hora que dividiram o grupo, eles saíram assim, quase que em disparada para procurar o tesouro, que assim, numa velocidade ali, que eles estavam muito atrás, né, muito empolgados. E observei que eu acompanhei eles, fui lá para fora, o que acontecia? Eles pegaram e achava o tesouro da outra equipe e ele passava, isso aqui é da tua equipe, sabe? Então, eles eram solidários com os outros colegas também, que aquele tesouro não era deles, era da outra equipe, né? E foi passando, daí eu fiquei observando aquilo e falei, nossa, que legal, né? E no final, eles entraram no consenso, o que não era, o que era, mas a professora, no final, ela disse para mim, para a turma, que retomaria o conteúdo para deixar assim bem claro e eles aprenderem, né, e conseguir diferenciar se é uma charge, se é um artigo, se é uma notícia, uma reportagem, enfim, qual gênero que seria aquelas palavras, né, aqueles tesouros, aquelas frases, tá? Então, tá aqui, né, as fotos que nós fizemos, né, ali. A professora Eunice é essa, a que está lá com a fita crepe é a professora de matemática Rissai, tá? Uma aluna, Emanuele, mostrando, lendo lá e falando, né? E a aula era de recomposição de língua portuguesa, gêneros textuais, né? E no final elas recebendo, então tá aqui eu e as duas professoras, os alunos se movimentando para se apresentarem, né? E primeiro fazendo o feedback com a professora Rissai e depois com a professora Eunice, que é língua portuguesa. Não fiz tão bonito como a nossa colega que acabou de apresentar, né? Mas assim, no primeiro eu fiz com a professora Rissai porque ela estava em hora atividade. Não fiz com as duas juntas, que não deu. E fiz no mesmo dia, né? Porque não teria muito tempo depois. Então, assim, no final da dona aula, fui fazer o feedback, primeiro com a professora de matemática, que estava em hora atividade, né? A professora Crislaine, que é a Rissai, havia dito que naquela aula estava trabalhando localização, mapas e croquis, mas que infelizmente não deu tempo para fazer o fechamento da aula, porque o tempo não foi suficiente, mas que na próxima aula faria uma retomada desses conteúdos. Depois de ouvi-la, concordei e achei que seria ótimo ela ter dado esse retorno para mim. Eu a elogiei, pois enquanto a professora de língua portuguesa explicava como seria a aula, ela em todo momento deu suporte para a professora. Depois explicou os lugares prováveis para localizar os tesouros. O feedback da professora Eunice foi na 10ª aula. Foi a vez da professora de língua portuguesa dar um feedback para uma mestre. Não é nada fácil, pois é detentora de um conhecimento incrível. Fiz conforme a sugestão do feedback e as dicas. E, por fim, fiz a colocação de que achei super interessante e envolvente a aula que elas haviam planejado para aquele descritor, e que seria muito oportuno retomar o conteúdo que os alunos tiveram dúvidas. Pois ela mesma avaliou que nem todos os alunos se apropriaram e deveria fazer um trabalho mais aprofundado. Parabenizei pela iniciativa e que continuasse sempre fazendo o melhor para o aprendizado dos nossos alunos. A professora Rissai de matemática, ela está em estágio probatório, mas é uma excelente professora. Mas a professora de língua portuguesa, ela já é aposentada, né?
e voltou a dar aula. Ela é aposentada lá no Mato Grosso do Sul e voltou a dar aula. Então, assim, ela tem um conhecimento muito grande. Ela, além de professora de língua portuguesa, ela é pedagoga, já foi diretora de escola. Então, ela tem uma bagagem muito maior que a minha, né? E as aulas dela são muito boas, sempre muito bem preparadas, elaboradas, e os alunos realmente participam. Hoje, no conselho de classe, o incrível é que os alunos com ela não fica. E eu já participei, observei várias aulas dela, ela consegue, assim, cativar os alunos, trazer para ela e fazer com que eles façam as atividades. Então, assim, dar um feedback para uma mestre nem sempre é fácil, né, professora? E é isso. O meu vídeo daí, eu não fiz ainda, mas eu já fiz um esboço do que eu vou estar falando no vídeo, né? E seria isso a minha apresentação. Muito obrigada. Parabéns, Alice. Muito, muito boa a sua apresentação. Eu fico envergonhada, não sei nem porquê, tá? A gente está entre colegas, Alice. Entre pares, prof, mas nem sempre a gente... Ai, sei lá, né? Deixa eu dar um S aqui para poder tirar, prof. Deixa eu ver como que eu tiro aqui. Só parar a apresentação. Ah, tá. Viu? É normal quando a gente vai falar para colegas, né? Assim, tá nervoso. Prof, é bem isso. Eu não sou tímida, e quando eu vou fazer essas apresentações, eu fico morrendo de vergonha. Normal, né? Acontece. Ai, meu Deus do céu. Fique tranquilo. Mas foi o que eu fiz, tá? E foi tudo na correria danada. Obrigada. Muito bem. E como você falou, é difícil mesmo a gente dar um feedback para alguém que a gente percebe, que a gente entende, que tem um conhecimento maior do que a gente, que tem um desenvolvimento maior do que a gente. Realmente é mais difícil. É difícil. Né? Nossa, porque ela é muito boa. Mas é muito bom quando a gente assiste uma aula assim também, porque a gente aprende na aula, né? Eu fico encantada quando eu vou assistir uma aula de um professor que é um conteúdo, alguma coisa que eu não saiba. Então, e o incrível, professora, foi os alunos debaterem lá. Não é um artigo de opinião, né, sabe? E sabe aquilo lá? É uma não, é uma notícia. E começaram, sabe, debater, foi muito legal, né? Cada um colocando o seu ponto de vista. E eu achei muito bacana, né? Porque houve uma interação de todos os alunos. Então, eles sabiam o que estava falando, sabe? Isso é muito, né? Demonstra conhecimento, né? Que eles estavam realmente interessados. Parabéns, Alice, pela tua apresentação, apesar de você falar que está tímida, né? Obrigada. Agora vamos para a apresentação da Solange, tudo certo? Solange para apresentar. Tudo certo, professora. Então, fique à vontade. 10 minutinhos teus. 10 minutos é muito. Não, o máximo 10 minutos. 5, então, pronto. Aqui, né? Compartilhar. Acho que foi. E agora? Então, mas ela vai ficar pequena para ela ver. Tá pequenininho para mim? Faz o seguinte, interrompe o compartilhamento. Parar a apresentação? Isso, interromper o compartilhamento. Compartilhe de novo. Ô, Sol, você entra de novo lá no seu plano lá, tá? Como eu fiz, você vai ter que sair, daí depois você vai abrir lá, tá? Hã? Aqui? Pode ser. Aí, tela cheia. Tela cheia? Não, vai ser só ali mesmo. Tela cheia, clicou em cima da tela. Aqui? Isso, compartilhar. Aí você vai clicar aqui em cima. Aqui? Isso. Apresentação, cadê? Apareceu aí? Tá vendo? Tá todo mundo aqui e tá aparecendo o seu. Tá aparecendo aqui. Mas tá na tela. Apareceu, Sol, mas tá pequenininho.
Ô, Daniel, você tá com... Ah, eu não sei colocar grande, não. Então, já testado. Só de hoje? Só. Oi? Quantos dias, Miri? Porque ele tem... Esse aqui é só de hoje. Oi? Mas de ontem, trouxe, Daniel? Ficou grande? Ficou? Trouxe? Então tá bom. Para quem? Você entregou para a Rosa? Obrigada. Eu tenho meus ajudantes aqui. Amanhã você... A Cecília aí do lado. É. Aqui é a fachada da escola onde eu trabalho, é uma escola compartilhada, uma escola regular, né? Regular 1, nós temos 147 alunos na escola somente. E aqui eu fiz a recomposição, né? Eu observei a aula da professora Cileide e da professora Thelma, no terceiro ano do ensino médio, no dia 23 de abril. Eu fiquei lá na sala junto com ela 2 aulas, e eu gostei demais da aula das duas, e gostei do jeito como elas deram a aula, assim, porque foi poesia de cartaz. As duas conversavam, as duas explicavam ao mesmo tempo, e os alunos prestavam atenção na aula da professora, né? Eles não ficaram assim... olhando para o tempo ou distraídos, não, eles prestaram atenção, porque ela falou sobre a poesia de cartaz e sobre o lambe-lambe, né? Que antigamente os cartazes eram feitos, né? E as pessoas colavam nas paredes com cola, né? Ou se não passavam a língua, igual antigamente tinha carta, que a pessoa passava a língua para colar, para enviar as cartas. Então, foi uma aula bem atrativa, bem gostosa. Eu gostei de estar ali participando e ver os alunos também participando. As duas atuando junto, também, assim, eu fiquei bem feliz, porque as duas estavam participando ali com os alunos. Aí, no final da aula, elas deram uma folha de sulfite, né? E pediram para o grupo fazer um cartaz, né? Um cartaz de poesia. Então, os alunos fizeram os cartazes, eu tirei foto somente de um que eu consegui, porque já estava finalizando a aula, então não dava muito tempo assim de tirar foto de todos. Mas eu observei bastante a aula, assim, a clareza do conteúdo dela, né? O uso das estratégias que elas fizeram com os alunos. Então, foi muito prazeroso estar assistindo a aula delas, né? Aí, utilizei também, depois eu fiz o feedback com elas, mas antes disso, tudo, né? Eu conversei com a professora Cileide, né? Aqui tem a foto, professora Cileide. Aí, eu combinei com ela, né? O dia, o horário que eu iria assistir a aula, né? Com ela dá aula aqui à tarde também, de língua inglesa, e à noite é língua portuguesa. Então, combinei com ela certinho, né? A professora Thelma não estava, mas depois eu conversei com ela, só que eu não tirei a foto da professora Thelma. Mas aqui nós temos mais fotos. Aí, esse dia aqui foi a aula, né? A professora Thelma aqui de costa, a professora Cileide, e os alunos, então, fazendo a poesia na folha de sulfite, né? E aí, aqui elas explicando a aula, né, para os alunos, as duas interagindo com os alunos do terceiro ano, foi bem bonita a apresentação delas sobre ministrando a aula sobre o lambe-lambe. Aqui eu tirei a foto de um cartazinho que as meninas fizeram, né? Ninguém entende melhor de criação do que elas, que é sobre a mãe, né? 11 de maio. Então, elas fizeram esse cartaz. Foi o único que eu consegui que terminar, o restante eu não tinha terminado, eu não consegui tirar foto de todos. Mas elas fizeram, né? E depois eu fiz o feedback formativo, né? A técnica do sanduíche, que a gente começa com o clima positivo. Aí conversei com as professoras sobre o esforço, dedicação delas, a demonstração delas, pedagógica, que foi muito, muito legal a aula delas. Gostei demais. E depois falei sobre o processo, né? Que ia estar acompanhando depois as aulas, né?
delas, e que falei sobre refletir sobre as estratégias específicas, né, na utilização, na recuperação dos conteúdos. Então, fiz toda essa parte aí da motivação, né, do reforço positivo da técnica do sanduíche. E daí fiz o feedback depois com as duas professoras, né, elas se demonstraram assim, demonstraram que estavam abertas e receptivas a estar recebendo o feedback da aula, e falei para elas que depois eu estaria voltando em outras aulas para assistir também as aulas delas, e foi isso. E fiz o vídeo também já. Não estou ouvindo a professora. Eu também não estou ouvindo. Eu ia dizer que ou é problema no meu som. Prof, não, nós não estamos te ouvindo. Eu sei que você está falando, mas não estamos te ouvindo. Parabéns, Solzinha, ficou muito bom, tá? Dá um abraço aí na Gessira. Obrigada, eu dou sim. Tá. Gente, peraí. Eu vou ter que entrar pelo celular para falar, para a gente não perder tempo, tá? Então, eu vou ficar com os dois ligados aqui, tá? Não sei o que aconteceu, o computador, de vez em quando, ele tem vontade própria, ele para de funcionar o áudio, mas tudo bem, bora. Parabéns pelo trabalho, Solange, como eu falei para a Alice, quando a gente pega uma aula muito boa, é até mais difícil a gente fazer um feedback, né? Porque a gente vai sugerir o quê, né? É difícil sugerir alguma coisa para quem já sabe fazer uma coisa muito boa. Então, E que bom que vocês têm professores que são, assim, bons, que vocês não têm essa dificuldade, né? Isso é muito bom também. Então, vamos seguindo com o próximo a apresentar é o Ederson, isso? Isso. Tá aparecendo aí já? Tá aparecendo já. Então, eu vou fechar meu microfone aqui e fique à vontade. Então tá bom. Aí tá, né, a apresentação, só a foto da entrada, então, do meu colégio, né? É o Colégio Estadual do Campo João Sionec. A gente fica localizado aqui num distrito aqui do município, né? Distrito de São José, aqui em Santa Maria do Oeste, município. Então, aqui está o desafio, né, da observação da sala de aula. Eu optei por observar a disciplina de recomposição da aprendizagem, né, de língua portuguesa, na terceira série do ensino médio, que é aqui na minha escola, por causa do itinerário, ela é desenvolvida na disciplina de língua portuguesa 2, né, não tem estudo orientado e não tem também a recomposição, então ela é dentro da disciplina de língua portuguesa 2. A professora docente 1, né, é a Suzana. E neste dia, onde eu combinei com ela a observação, que foi no dia 1º de abril, a professora 2, né, a docente 2, estava iniciando. A gente tinha conseguido a professora naquela semana, então ela iniciou no mesmo dia que eu fui fazer a primeira observação, e também, por coincidência, no mesmo dia que eu fui fazer a observação, a tutora do núcleo também veio para fazer observação, né, que ela observa a gente e observar os professores. Então, ela foi a primeira observação que ela fez minha. Então, a gente, né, nós dois observamos a aula das professoras. Então, primeiro a gente combinou, né, eu combinei com ela no dia 30 de março, havia combinado só com a professora Suzana, porque a professora Marineide, que é a docente 2, ainda não estava suprida.
Então, eu combinei com ela que, né, durante a hora de atividade dela, que a observação seria baseada lá no clima da sala de aula, na organização dos espaços, na interação dos alunos e no desenvolvimento da aula proposta. E ela me falou que a aula programada era a linguagem verbal e não verbal através de charges. Então, foi isso que ela iria trabalhar, né? E daí programamos o feedback para ser realizado no dia 7 de abril, durante a hora de atividade das professoras. Aqui estão as fotos da aula. Essa turma ela é pequena, elas são só 12 alunos, e até a gente fez uma adaptação, dividiu a sala deles ali no meio, né? Dá para ver que tem uma parede ali de madeira. A gente dividiu essa sala para poder comportar todas as turmas do integral, né, que foi incluído aqui no nosso colégio no ano passado. Então, lá no fundo dá para ver que está a professora, né, a professora Suzana, a outra professora está no cantinho ali. Aqui embaixo aparece melhor, trabalhando. Então, e aqui é a tutora do núcleo, a Rosilene, que veio acompanhar a minha observação. Então, a professora, ela trabalhou, né, muito bem, né? A docente 2, eu até nem tive muito como avaliar, nem fiz feedback, porque era o primeiro dia dela, e eles nem tiveram tempo elas nem tiveram tempo para conversar sobre o assunto, né? Como ela já chegou e não tinha uma hora de atividade, então ela já foi para a sala. Mas elas conseguiram, né? Principalmente a professora Suzana conseguiu passar assim todo o conteúdo, né? A gestão de tempo foi certa. Ela, além dos trabalhos apresentados pelos alunos que eles montaram das charges, né? Ela dividiu em grupos, acho que em 4 grupos com 3 alunos. Eles todos apresentaram, eles compreenderam a charge, né? Ela colocou no Educatron uma charge para cada grupo, falando de clima, falando de fake news, e eles teriam que montar um texto, né, e apresentar aquele texto sobre a charge que eles estavam trabalhando, cada grupo, né. Então, todos eles participaram, todos eles interagiram, todos os alunos apresentaram. Eu só senti que, né, até no feedback que eu coloquei para ela, que está aí na tela, eu senti que, assim, tinham 2 alunos lá que estavam um pouco desinteressados, sabe, assim, participaram, mas estavam um pouco desinteressados. Então foi isso que até eu coloquei no feedback que eu passei para ela, né, dei os parabéns pela excelente aula que ela ministrou, porque ela conseguiu conduzir bem, né, assim como já teve acho que a primeira diretora que apresentou e disse, né, que o professor dela era excelente. Então essa também, dessa disciplina, é uma excelente professora. Ela é PSS, começou ano passado, mas ela, assim, é daquelas que corre atrás para buscar conhecimento e também planeja bem as aulas delas, bem antecipadamente. E então é notável isso, né? A gente vê que ela sempre se esforça, e os alunos se dão muito bem com ela, sabe? Os alunos gostam dela como professora, porque antes ela era funcionária, né? Era administrativa, daí a partir do ano passado que ela conseguiu aulas PSS. Então, começando, né? É por isso que eu parabenizei ela, porque não é fácil de início agora, né? Segundo ano dela em sala de aula, e já ter esse domínio do conteúdo que ela tem. E assim, até a tutora lá do núcleo pediu para eu mesmo dar os parabéns para ela, porque ela gostou também da aula que ela ministrou e da forma como ela controla a turma, né? Então foi isso que eu passei no feedback para ela. Dos alunos que eu falei que estavam um pouco desinteressados, eu só pedi para ela que nas próximas aulas desse mais atenção a esses 2 alunos, e ela já na próxima observação que eu fiz, que eu já fiz mais algumas, né, na aula dela, ela já estava os alunos já estavam mais interessados, pelo menos esses 2. Aí dei os parabéns para ela e pedi para que continuasse o excelente trabalho. O meu vídeo já está lá no YouTube, já está aqui o link. Assim, para mim, agora compartilhando um pouco, né, que eu já falei sobre talvez a minha a dificuldade um pouco, né, por ser o primeiro ano de direção, e esse negócio de observação é uma coisa nova para mim, mas assim está sendo um aprendizado também, né, porque a gente
assim com vocês aqui e com mesmo até com os professores, né? A gente vai interagindo. Tivemos a nossa formação na semana passada, então tratou sobre isso, né? Sobre os feedbacks, sobre a observação. Até é muito interessante porque até eles, né, não sabem direito para qual é o sentido, né, da observação, o que a gente avalia. Então foi bom assim até para a gente passar para eles. E agora até eles estão entendendo melhor, e acho que esse ano, assim, essa observação vai ajudar muito, né, nos índices da gente, porque acho que para todas as escolas é o que mais interessa esse ano, né? Tá bem corrido, mas a gente tá dando conta, tá conseguindo. Vamos ver os resultados, né? Hoje saiu mais um simulado, vamos ver como vai ser. Mas o meu, basicamente, era isso. Muito bem. Opa! Voltou? Opa! Voltou. Então, eu vou sair do que tá. Voltou a funcionar. Muito bem. Não sei o que eu fiz, mas voltou a funcionar. Que bom. Estão me ouvindo? Oh, ótimo. Que bom. Ederson, muito bem. Realmente o que você falou é verdade. Às vezes a gente precisa orientar os professores a falar mais sobre observação. E os pontos que você colocou aí são bem, bem importantes, né? Você não falou com a professora porque era o primeiro dia que ela estava começando, né? Até para não deixar, de repente, a professora assim, meio constrangida até, né? Porque primeiro dia caiu lá dentro da sala, né? O diretor já foi observar, já vai fazer um feedback, meu Deus, socorro, né? E assim também é ótimo, né? Porque você falou, né, que na formação na formação que a gente teve semana passada foi importante, que também conseguiu falar isso com os professores. E como você falou, para você é novo, mas para nós que estamos na direção há um pouco mais de tempo também, a observação de sala de aula ainda é desafiador, né? Porque a gente ainda tem professores que não se sentem bem, e a gente tem aquele professor que prepara uma aula show, porque o diretor vai me observar. Que também não deixa de ser ruim, né? Porque pelo menos aquela aula vai ser show, vai ser uma aula ótima. Então, a gente vai construindo isso, né, dia a dia. Então, parabéns pela tua implementação. Que bom, né, que você conseguiu fazer. E que continue, né? Porque agora a observação virou nosso... BI e observação o negócio. Né? Mas vamos lá, então. O próximo, então, agora é o Jefferson. Ok? Pode ser, Jefferson? Pode ser. Eu gostaria que você colocasse aí, professora. Vai ser mais prático, né? A Solange está rindo. Só vou achar. As minhas amigas aí. A Alice também está rindo. Vai rir de mim, não, né, Alice? É que eu não sabia colocar, daí eu tive ajuda aqui, né? Você tem ajuda. Você tem ajuda. Ô, Jefferson, tem os universitários para ajudar. Gente, a professora vai trocando. É para isso que serve os colegas, né? É para a gente aprender, né? A gente está aqui para isso. Deixa eu só pôr. Eu também teve um dia que eu estava apresentando, mostrando alguma coisa, e no meu computador não abria essa abinha aqui, ó. E aí acho que foi a Karen que me falou, professor, abre lá em tal lugar, porque não estava aberto no meu computador. E eu também, então a gente está aqui aprendendo junto. Tá aí, fica à vontade. Então, essa aqui é um pouco do pátio da nossa escola, né? Nós temos umas mesinhas, e aqui os professores gostam de fazer várias atividades, né? Então, eu sou daqui de Umuarama, da cidade de Umuarama, do núcleo de Umuarama, né? O colégio Hilda Camal. E eu já tinha dito também que nós temos o curso de técnico de enfermagem, né, noturno. O colégio, então, é bem conhecido pelo curso técnico de enfermagem. A gente gosta muito dessa imagem aí, que os alunos gostam de ficar muito nessas mesinhas, né? Participando aí das aulas e várias atividades. Pode passar, professor. O nosso desafio, né? Pode passar.
Então, eu também, como a Alice falou agora, é bom a gente ficar olhando um pouquinho os trabalhos para a gente ver que tem trabalho bonito, a gente tem que caprichar no nosso, né? Eu já fiz assim, eu fui colocando todos os detalhes mesmo, sabe? Parece que ficou, gente, parece que o meu ficou tipo de uma ata, sabe? Coloquei todos os detalhes, né? Poderia ter simplificado, mas né, fiquei com dúvida, né? Então, toda segunda-feira, né, na primeira aula, acontece a reunião de alinhamento com a direção e equipe pedagógica, onde fica estabelecido a agenda de quais turmas serão observadas. Então, a gente já faz a reunião na segunda-feira, né? Então, a gente já coloca na agenda quais turmas os pedagogas vão observar, quais turmas os coordenadores de áreas vão observar, quais turmas a direção vai observar. Eu tenho uma direção auxiliar, né? Também participa da observação de sala de aula. Então, a gente já coloca ali na agenda quais turmas nós vamos conseguir pretender, né? Pretender, naquela semana, fazer a observação de sala de aula. Então, para o planejamento da ação, eu marquei na agenda semanal uma observação do componente curricular matemática, com a professora Patrícia. Eu marquei, então, na agenda a observação da aula, que seria a turma do 9º W. A professora Patrícia, ela é coordenadora de área, uma ótima professora, né? Então, eu marquei recomposição em matemática. Eu não falei muito da outra professora, que fica com ela, que é professora de língua portuguesa, mas eu dei mais ênfase, então, à professora de matemática, mas na recomposição estavam as duas professoras lá. Então, após marcar a observação na agenda semanal, eu comuniquei à professora, né, Patrícia, que faria a observação da turma do 9º W no dia 15 de abril, faria a observação. O foco da observação seria o uso de metodologias ativas, o clima em sala de aula e a gestão de tempo. E aí já deixamos também um feedback agendado para o dia 23 de abril, que era uma quarta-feira, que era a hora atividade da professora. A gente tenta deixar na agenda, né? Mas quando a gente tem todas essas reuniões, a gente sempre fala, porque o CED sempre fica falando para a gente da agenda, né? Mas é difícil, porque o diretor tem uma demanda muito grande, daí você marca na agenda, fura a sua agenda, né? Mas, principalmente essa do feedback, tem que ser na hora atividade, né? Aí está a professora também. Eu tirei uma foto que ficou bonita aqui, é uma curiosidade, porque nós temos lá no fundo lá o sonho dos alunos, né? Então, nós colocamos lá a foto de cada aluno, e aí tem o sonho deles, né? E todo mundo que vem visitar a escola, né? O núcleo, a CED vem visitar a escola, a gente mostra a árvore dos sonhos, ali o varal dos sonhos ficou mais como um painel, né? E aqui, gente, dá para dar uma coisa interessante. Você olha o sonho dos alunos ali. De 300 alunos, você vai ver tudo, né? Tem bastante advogados, bastante fisioterapeutas, veterinários. De 300 alunos, acreditem, nós temos 2 professores. 2 professores. E deu muito policial, advogado, juiz. Até colocaram dona de casa, né? Algumas meninas dona de casa, né? Mas o que é estranho para a gente mostrar para os visitantes e para a CED também essa questão, né? Para o magistério, 3 alunos só para o magistério. Então, aqui eu passei a agenda para ela, né? Essa foto anterior é a professora Patrícia, e daí ia fazendo um agendamento com ela aqui. Tá? Pode ser próximo, professora. Então, como já estava agendado era o dia 15 de abril, na aula de matemática, recomposição de aprendizagem, foi realizada a observação na sala de aula. A quarta aula, eu cheguei, pedi licença para a professora, cumprimentei a todos e busquei um lugar quietinho lá na sala, né? Nesse dia, a professora trabalhou com o descritor D20, resolver problemas com números inteiros. A gente sempre acaba aprendendo, né? Sempre a gente tira uma lição, né? De alguma coisa, aprendendo também, né? Eu aprendi alguma coisa também, porque o meu forte não é matemática, né? Sou professor, né? Professora Elisângela é professora de espanhol, sou professor de espanhol, e tenho dificuldades em matemática, e acabei aprendendo também bastante coisa aqui, né? Lembrando, né? Porque ela trabalhou ali com os números inteiros, né? Então,
trabalhava com as operações também, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. A professora daí fez uma revisão também com todos esses temas aqui, né? A professora dividiu os alunos em grupos e atribuiu atividades para que cada grupo desenvolvesse atividades propostas. A professora elaborou uma lista de resolução de problemas utilizando as operações, adição, subtração, divisão e multiplicação. Confeccionou um cartaz no papel sulfite dos conjuntos, onde o mesmo foi fixado no quadro negro. Os alunos se organizaram em grupos, onde cada grupo tinha um monitor para suporte dos demais. Após a retomada do conteúdo, de uma forma geral, pela professora, os grupos receberam a lista de atividades e todos se envolveram na realização. Então, ela dividiu, né, a sala em grupos, e cada grupo tinha um problema para resolver. E aí, cada grupo, e o problema ia ser um grupo com adição, né, outro com subtração, outro com divisão e outro com multiplicação. E aí, cada grupo ia lá no quadro e assinalava lá no quadro, que ela colocou, né, esses conteúdos, e aí o aluno ia dizendo que o grupo dele era de adição, o outro diz, o meu grupo, o problema nosso foi de subtração, o outro de divisão, o outro de multiplicação. Aí que eu acabei também reforçando a minha matemática, né? Pode passar, professor. A gente fala, né, das metodologias ativas, né, mas aqui daí a maioria trabalha, né, e que a nossa televisão aqui também vem ajudar um pouquinho, né, e a gente fica preocupado, o professor não ficar preso só na televisão, né, mas então aqui ela trabalhou com os alunos em grupo, e depois ela fez uma explicação utilizando também, então, o que estava pronto ali na televisão, né, e lá diz lá, resolver problemas com números inteiros. Passou um pouquinho ali dos slides, depois a foto dos alunos aqui em grupos. Pode passar, professora. Olha aqui. E aí o feedback é formativo, mas também vou contar para vocês uma curiosidade. Nessa observação de sala de aula, eu como gestor, acabo descobrindo as coisas de dentro da sala de aula, né? Por exemplo, você tem um funcionário que ele é encarregado de cuidar, por exemplo, das lâmpadas, né? Eu falo lá para o meu funcionário, olha, seu José, cuida, troque as lâmpadas que estão queimadas, não deixe ficar lâmpadas queimadas, né? Aí você entra dentro da sala de aula, eu acabo também fazendo uma observação do local, né? Que tem uma lâmpada queimada, e interessante é que eu ainda falo, mas o professor tem uma lâmpada queimada que ninguém avisou o diretor. Não. Mas olha, o apagador dessa sala sumiu, onde está o apagador? Ah, faz dias que não tem apagador. Mas, gente, vocês não avisaram o diretor. Então, são detalhes também que a gente acaba descobrindo na observação da sala de aula, o ambiente, como que ele está, e muitas vezes os professores não avisam a gente, né? O feedback, como já estava agendado, ele foi realizado no dia 23 de abril, na hora atividade da professora. Nesse momento, eu me dirigi até a professora para conversar e realizar, né, o que estava agendado. Eu iniciei, né, dizendo à professora Patrícia a sua dedicação ao ensino, ao desenvolvimento de habilidades práticas em matemática, e são inspiradoras. Acabei falando para ela que eu também aprendi um pouquinho de números inteiros, né? Eu falei daí para ela, né, professora, a observação da sala de aula é um processo para levar o professor a refletir sobre a sua prática, observar se precisa aperfeiçoar em algum item e melhorar a cada dia. Sua aula foi bem planejada. Você teve clareza na explicação. Gostei muito da sua capacidade de envolver os alunos, também auxiliando os que tiverem dificuldades. Pode passar. O próximo, é isso. Eu disse daí que os alunos participaram da aula, o aprendizado foi realizado, e eu disse, professora, você sempre está confirmando com eles se eles estavam compreendendo o conteúdo. Você utilizou metodologias ativas, oportunizando momentos para os estudantes interagirem entre eles. Organizou, importante também, né, que ela organizou o espaço da sala de aula para promover a interação entre os estudantes, de explorar diferentes estratégias para a divisão do grupo. Não, aí eu disse para ela assim, que tal, professora,
você acha de colocar juntos os estudantes com saberes diferentes, né? Deste modo, há aprendizado, engajamento e mais produção nas atividades. Também eu deixei também algumas sugestões, né, de técnicas, mas eu gosto do sanduíche. Também eu disse que poderia ela ter feito sanduíche. Como eram 2 aulas, ela trabalhou também com quizzes na segunda aula, mas eu não fiquei na segunda aula. Essa aula foi só uma aula, na primeira aula. Mas ela ainda disse que trabalhou daí com quizzes na segunda aula, também neste tema, né? Então, eu deixei essa dica também para a professora, né? E a professora achou uma ideia excelente. Nas suas próximas aulas, irá realizar essa metodologia. Finalizando, dei os parabéns pelo excelente trabalho e diz que continue assim, melhorando cada dia mais. Quando a gente pega, né, então, uma professora assim, né, que já tem uma boa caminhada, né, ela já tem bastante experiência como professora de matemática, ela é coordenadora de área, então não tem muito, às vezes, o que falar, né? A gente vai vendo alguns detalhes, né, que ela poderia melhorar, mas realmente foi uma super aula, né? A aula foi muito boa e conseguiu despertar o interesse nos alunos, né? Tem mais alguma das fotos? Não, só o filme, só o vídeo que ainda não deu tempo de fazer o vídeo. Gente, mas então é assim, né? O feedback, ele é um pouco, às vezes, difícil de passar quando nós temos que chamar a atenção do professor, né? Porque igual essa daí, a professora tem uma boa participação, é ótima professora, não tinha muito, né, o que cobrar, né? Só alguns detalhes. Eu tenho dificuldade, às vezes, quando eu chamar a atenção de alguma professora em algum detalhe, né? Mas esta, então, essa foi a minha participação. E na correria, né, como diz a Alice, né? Acho que todos estão, né, na correria, mas dá para a gente ir aprender. E assim, eu vou confessar, eu estava com dito, né, de colocar realmente no papel, e aí vendo as primeiras apresentações aí, a gente já vai tendo uma ideia, né? Vai tendo uma ideia de como fazer. Muito bem, Jefferson, parabéns. Você falou que relatou como uma ata, eu acho que não, ficou muito bem relatado, né? Você detalhou, e assim, para quem vai ler a tua implementação, a gente consegue entender exatamente do que você fez. Então, não se preocupe com isso, sabe? Ficou assim muito, muito... a gente lendo, a gente visualiza a aula, visualiza todo o teu trabalho. Então, isso é muito bom. Parabéns pela tua implementação, né? Por você ter assistido a aula. E como você disse, quando a gente assiste a aula de um bom professor, a pior coisa que pode acontecer é a gente aprender alguma coisa, né? Porque quando o professor é muito bom, fica muito fácil, né? Difícil é dar um feedback com sugestão para quem já é muito bom, né? Mas parabéns, foi muito boa a tua implementação, muito boa a tua apresentação também. Obrigado. Vamos seguir, então, a Silvana e depois a Karen, ok? Silvana, boa noite, pode ficar pessoal. Eu peço boa desculpa noite. que eu estava com o núcleo aqui, eles vieram fazer uma visita, que eu tenho a EJA aqui à noite, eles vieram e eu estava ao mesmo tempo ouvindo vocês e atendendo eles, tá? Mas agora já deu tudo certo. Deixa eu voltar aqui. Não estou conseguindo voltar. Silvana, vai lá no teu documento, não na apresentação. Aí você clica na lateralzinha aqui. Isso. Daí clica em cima do que você quer que ele vai aparecer. Estão vendo, né? Isso, estamos vendo. Então, né, eu queria colocar essa foto aí, porque eu sempre falo que aqui no nosso colégio a gente tem que trabalhar em conjunto, os alunos têm que trabalhar, né, de forma conjunta, entre pares. Então, me chamou muita atenção de uma atividade da eletiva que fizemos, e eles fizeram isso aí,
e nós tiramos uma foto e veio bem de encontro ao que eu falo aqui na escola, né? A atividade entre pares, nós trabalharmos em equipe. Então, isso me chamou a atenção e eu gostei dessa foto e queria compartilhar com vocês, tá? Falando, né, da minha observação. A professora que eu observei é a professora Adriana Cristi Dias, ela não é do meu município, ela é de um município vizinho aqui. No início do ano, quando eu a convidei para ser a professora de língua portuguesa da turma e também de recomposição, ela ficou assim relutando um pouquinho, porque ela é muito comprometida, ela falou que ia ter que tomar mais a dosagem de remédio. Mas enfim, eu pedi para ela, com muito carinho, que ela acompanhasse essa turma, e tem dado muito certo. Eu já observei muitas aulas da professora, e o que me destacou para eu apresentar para vocês foi essa do dia 22 de abril, né, no 9º ano, que daí depois eu fiz o feedback no dia 29. Aí eu sempre estou fazendo esse acompanhamento, não só no 9º ano, como no 3º, e nesse dia 22 eu fiz essa observação de aula, e eu havia avisado a professora, mas independente, ela já tinha essa atividade pronta. Eu coloquei aqui algumas fotos para retratar um pouquinho do que foi a correção do simulado SAEB, tá? Ela fez uma competição, né, entre os meninos e meninas, dá para ver aí, das questões de língua portuguesa e matemática, porque além dela dar aula de língua portuguesa, ela também é professora de recomposição. E a gente percebeu que os alunos interagiram muito. Aí, nessa brincadeira, né, nessa competição, eles batiam, tá vendo aqui na foto, ó, eles batendo no botãozinho, e depois eles tinham direito a responder. Aí, no que eles respondiam, ela verificava se estava correto ou não a resposta, né? E o debate entre os alunos, entre eles, né, foi muito bacana, a competição foi fantástica, e, com base nessa competição, a gente depois foi abrangendo alguns pontos, né? E também essa competição incentivou a colaboração dentro dos grupos. E também motivou bastante a revisão desse mesmo conteúdo, né? Então, a gente achou que a forma que a professora utilizou essa correção, então, os alunos participaram ativamente. E eles participaram, eles responderam, o que estava errado a professora corrigia, e daí, com isso, a gente entendeu que eles memorizaram com maior riqueza, né, esse conteúdo também. E no final, né, como eu coloquei aqui, o aprendizado foi significativo e superou a disputa, né? Então, a disputa era uma maneira de chamar a atenção dos alunos, mas o que no final nos chamou a atenção foi o aprendizado mesmo. Foi bastante significativo. E também é o que eu falei para você, que eu coloquei aquela foto inicial, que a gente reforçou aquele conceito que é o trabalho em equipe, né? O trabalho entre pares, e que eles têm que trabalhar em conjunto, um ajudando o outro, né? Nas dificuldades, o professor ali colaborando, né? E as sugestões que eu ofereci para ela, né? Para ela trabalhar de forma interdisciplinar e também com as metodologias ativas. Ela é uma professora bastante dinâmica e ela sempre está trabalhando em todas as aulas que eu tenho assistido, e a gente tem câmeras aqui, eu observo também, ela motiva bastante os alunos. E os alunos sempre falam assim, estou aprendendo agora com a professora Adriana. Agora eu estou entendendo o conteúdo. Então, isso para mim é bastante gratificante, né? Aí aqui a motivação, né? E o reforço que eu fiz, né? Eu identifiquei a participação dos estudantes, como eu falei, como foi uma disputa, um trabalho em equipe, a participação foi 100%, e os processos de ensino-aprendizagem, da forma que ela fez, né? Foi bastante motivadora, atraiu os alunos também, e ela, né, oportunizou esses momentos na troca de ideia e na aprendizagem dos alunos. E no momento que eles erravam, ela instigava eles por que você errou, qual que é a resposta correta, então. Então, ela foi instigando a eles acertarem essas respostas, né?
Aí as técnicas de feedback, né? Eu usei o feedback construtivo, que permitiu identificar os aspectos das melhorias e apresentar também e orientar a professora para desenvolver de forma mais eficaz essa aula. Embora, assim, se for para a gente avaliar a aula dela, então a aula dela é nota 10. Então os alunos participam ativamente, eles trabalham entre pares, eles sentam juntos, eles participam de correção, eles participam ativamente dos simulados. Eles, assim, é muito boa a aula dela. Independente se é o dia que eu estou assistindo, né? Que eu estou ali na observação ou não, a aula é sempre boa, né? Aí o vídeo eu não consegui fazer, né? Só respondi as questões. E o feedback ocorreu no dia combinado, sim, né? Uma semana após a observação da aula, que foi dia 22. No dia 29 eu já fiz o feedback, né? Eu apresentei, esclareci a observação que eu fiz, destaquei todos os pontos positivos, né? E o que poderia ser melhorado, embora, né, foram as mínimas coisas que a gente podia apontar para ela que poderia ser melhorado, com a finalidade de contribuir para a construção e desenvolvimento positivo da prática docente, né? Aí, de que forma que a Rubirica auxiliou? Ela auxiliou na elaboração de feedback claro, objetivo, positivo e transparente. Porque eu penso que na hora que a gente vai fazer o feedback, é a parte mais importante, né, professora, da observação. Você tem que apontar para o seu professor o que você achou de positivo ou não, né, para que ele possa estar melhorando, favorecer a aprendizagem do aluno, né? Então, o feedback, eu falo que a observação é importante, porém o feedback é muito mais importante, que é o momento que a gente consegue fazer os apontamentos. O feedback ocorreu conforme o programado, esperado por meio da troca de ideia. A professora também, né, fez alguns apontamentos, né, algumas frustrações de que algumas coisas não ocorreram conforme o planejado, mas se comprometeu a estar sempre utilizando de metodologias ativas e outros tipos de técnica. Como que ela recebeu o feedback, né? Ela é muito segura, né? Ela é bastante confiante, e a gente conversa, assim, de forma objetiva, clara, né, de forma aberta, e ela aceitou numa boa, né, o que a gente conversou. Você acredita que o feedback gerou reflexão e motivação para a mudança? Sim, com certeza, né? Porque os poucos apontamentos que eu fiz, ela engajou e está, assim, nas próximas aulas, né, nas práticas docentes, e também nas próximas aulas que a gente for observar, para a gente também estar fazendo essas observações. Então, eu fiz um resumo, né, para ser breve, que a gente está em cima do horário, mas em resumo, a professora é fantástica, a turma tem melhorado, tem progredido bastante, isso eu falei também no feedback da professora, porque os alunos, o ano passado, no 8º, eles eram bastante desmotivados. Essa professora e a de matemática, nós conseguimos resgatar essa autoestima deles, né, essa motivação, essa vontade de aprender, que é o que eu falei para ela, né, é o que conta, né, porque se ele não tiver motivação, se ele não quiser aprender, pode ser a melhor aula, que ele não vai aprender. E a gente sabe que depende muito do professor, né, se o professor não cativar aquela turma, ele vai ter muita dificuldade, né, de assimilar, de demonstrar os conteúdos, de ter uma boa prática docente, né? Então, foi isso, né, a minha observação e meu feedback. Muito bem, Silvana, parabéns. Realmente, os apontamentos que você fez aí são bem coerentes. O feedback é o principal depois da observação, né? Você tem toda a razão. Porque não adianta só ir observar e não apontar para o professor, olha, ou não parabenizar ele. E eu não sei com os professores de vocês, mas... Tem gente que, às vezes, fica meio retraído de apontar, né, para o professor, olha, professor, mas a gente tem essa liberdade aqui, eu deixei isso em aberto com os meus professores, para que a gente possa melhorar, né, que a gente também é imperfeito e que a gente pode estar melhorando a cada dia, né, eu sempre deixo isso muito claro para eles. É verdade isso. E não sei na escola de vocês, mas os meus professores aqui da nossa escola, eles ficam aguardando o feedback. Tem um ou dois que correm, que é normal, fico meio assim, né, para marcar o feedback.
mas eles ficam aguardando. Tem uns professores sempre de quando é que você vai falar comigo? A gente fala, não, prof, eu procuro não marcar para o mesmo dia, até para dar uma, né, uma acalmada e avaliar bem. Mas eles ficam esperando mesmo. Bem importante, como você falou. Parabéns, Silvana, as contribuições de todos vocês estão sendo muito boas. Tá cheio de anotaçõezinhas aqui para mim fazer cópia depois, tá? Karen, conseguiu terminar esse conselho de classe, menina? Boa noite. Boa noite. Consegui, graças a Deus. Estava preocupada já. Não, imagina. Eu não me flagrei, prof. Eu tinha marcado na primeira semana para apresentar, e eu não tinha conseguido concluir ali, montar o material, né? Aí eu desmarquei, coloquei, e eu não me flagrei em momento nenhum que eu ia ter o conselho hoje. Fui pensar hoje, na verdade, eu falei, cara, vai coincidir o horário, mas enfim, vai dar tudo certo. Karen, então fique à vontade, você tem aí uns minutinhos, você dá 5, tá? Para você fazer a sua apresentação. Tá bom. Pode apresentar. Vou ser bem breve, vou ser bem breve. Fique à vontade. Uhum. Só colocar para apresentar. Deixa eu só vir aqui. Ok. Bom, então, coloquei uma foto só da fachada ali, da placa da minha escola. Minha escola não está muito bonita, está precisando ficar muito bonita. Tem algumas coisas, a gente vai fazer uma reforma agora, mas assim, enfim, sou diretora nova, não tenho, eu tenho muitos, eu fui procurar arquivos para colocar, eu tenho muita foto já desse pouco tempo aí, esses 3, 4 meses. A gente faz questão de registrar todas as atividades. Mas assim, da escola, assim, uma distância maior e tudo mais, eu quase não tenho, mas enfim, só coloquei aí representando o nome da minha escola. Então, minha escola é o José de Anchieta, aqui de Planalto, do núcleo de Francisco Beltrão, né? Eu já falei em outro momento que minha escola é mista, a gente tem o integral no fundamental e o médio regular, e também ensino noturno e técnico, né? Então, um monte de coisa. Para fazer o desafio, o que acontece? Eu acabei fazendo numa aula de matemática mesmo. Eu achei interessante essa observação que eu fiz, e o encaminhamento e o resultado, por isso que das tantas observações que a gente faz, eu escolhi essa. Porque o que acontece? A prof de matemática trocou. Essa professora Gabriele, que é a professora que assumiu a turma, ela assumiu para substituir a professora que foi para a coordenação. E ela, o ano anterior, tinha essa mesma turma com a disciplina de pensamento lógico, e ela já relatava a dificuldade grande que eles têm em cálculo, as defasagens e tudo mais. Eu fiz a proposta para ela assumir a turma, ela assumiu, deu aula 2 semanas, e foi uma semana. Na segunda semana, ela veio desesperada e queria largar a turma. Chorou, assim, foi bem difícil, assim, ela estava intransigente, eu não quero ficar com esta turma. Deu arrependimento, assim, porque ela foi, talvez pela troca, eles tinham se adaptado bem com a outra professora, e aí ela já tinha alguns conflitos do ano anterior com a turma, e ela não se sentiu confortável, sabe? Ela achou que ela não foi muito bem recebida por eles, tentou fazer atividades e tudo mais, aplicar aula, e que não rendeu. E aí ela não queria continuar com a turma, então eu tive que fazer toda uma manobra, uma conversa com ela, né? Falei que todos nós já passamos por esses enfrentamentos, essas dificuldades, com esse conflito de não se adaptar para uma turma, mas que nós, como professores, não podemos desistir de primeira, né? Porque eu falei, olha, dá mais uma chance, nós vamos te ajudar. Então, tanto eu quanto a minha pedagoga, a gente combinou, falei, não, nós precisamos dar uma atenção especial para ela. E aí a gente marcou uma orientação, sentamos, né, para ela pontuar qual era a maior dificuldade que ela estava tendo, né? Então, o principal foi essa questão da aceitação e a grande defasagem, realmente, porque ela já conhecia um pouco o perfil da turma, né? Então, assim, eu foquei em a parte do clima de sala de aula, mas também pensando em que maneira ela poderia trabalhar as aulas para
tentar fazer um resgate dos conteúdos que eles estavam com muita dificuldade. Então, o conteúdo em si que ela estava trabalhando, pode ver ali que minha observação foi lá, começo de março, né? Então, era assim, bem conteúdo mais inicial do 9º ano, ela estava fazendo ainda aquela parte de retomar a potenciação, que aí ela ia, na sequência, precisar para trabalhar a notação científica, né? Se você não entender regra de potenciação, você não entende notação científica. E notação científica é um conceito matemático bastante importante, né? Quando você vai lá para o ensino médio, usa em física, usa em química, usa, né, na matemática em si, números muito grandes, pequenos. Então, ela começou ela com a revisão de potenciação, né? Foi ali que ela se percebeu que eles não estavam sabendo nada do conteúdo. Então, a proposta que a gente fez foi o seguinte, que ela trabalhasse no perfil de grupos, a gente tentar agrupar os alunos, né, de uma maneira assim, não da maneira à vontade. Ela iria propor os grupos. Aí ela já falou, olha, eu acho que eles não vão aceitar. Então, o que a gente fez? A intervenção através da pedagoga. A pedagoga foi para ajudar ela a fazer essa organização inicial e eu fui para observar a aula, né? Então, foi feito os grupos tentando fazer aquele alinhamento entre os alunos que têm maior nível de dificuldade com menor, né? Porque a gente fez uma avaliação ali da turma, e aí agrupou eles em quartetos para tentar fazer esse trabalho. Qual que foi a proposta? Deles construir um portfólio de matemática, porque na matemática tem muitas regras, e essas regrinhas, muitas vezes, se você, desde, por exemplo, você vai trabalhar com jogo de sinais, né, um exemplo bem que todo mundo conhece, quem não é da área, inclusive, né, já aquele jogo de sinal, é uma regra que você precisa ter clara, porque você vai usar o tempo inteiro, né, nas contas. Então, na parte de potenciação, tem várias regras para executar, e aí, vem outros conteúdos ali no 9º ano, quem é da matemática sabe, que tem os conteúdos prévios que são essenciais, senão não desenvolve o próximo. Então, qual que foi a ideia? Elaborar um portfólio para eles irem fazendo como uma caderneta mesmo, para eles irem anotando as regras, aquele conhecimento prévio para poder avançar nos conteúdos. E aí, eles, inicialmente, assim, foram um pouco, sabe, não aceitaram muito bem a ideia, mas aí ela conseguiu vender bem o peixe dela. Ela é uma boa professora, sabe? Ela é uma menina nova, mas ela é bem, assim, focada, e ela é, inclusive, bem dedicada. Fica muito chateada quando não dá certo as coisas, né? Então, ela se organizou bem, ela foi firme na colocação, na hora de organizar, né? A pedagoga também esteve junto, assim, ajudou a organizar os grupos, e aí ela colocou a proposta de trabalho. Então, eles montaram, a professora já organizou antes, ela cortou folhas de sulfite ao meio, fez perfuração com aquele grampo, né, que a gente coloca para juntar documentos, para eles irem, então, fazendo esse acervo. E a cada aula eles vão acrescentando aquilo que eles vão fazendo, né, dentro da repescagem, da recomposição ali, e vão acrescentando. Então, ela fez com as regras iniciais de potenciação, eles trabalharam, fizeram uma capa, ficou até, depois ali nas fotos vocês vão ver, ficou bem bonito, assim. E até, inclusive, me surpreenderam alguns alunos que a gente sabe que são alunos bem problemas, que são aqueles que não gostam de fazer e tudo mais, acabaram cedendo e participando, então foi bem legal, sabe? Na outra aula, depois, ela deu sequência, né? Eram 2 aulas, depois, numa outra sequência de aula, ela deu a continuidade, e depois ela veio apresentar para nós, né, mostrar, e ficou, inclusive ela também, ficou bem surpresa que eles apresentaram um negócio bem bacana, bem, até bem visual, a gente usou canetinhas coloridas, tudo para que ficasse algo bem legal para eles mesmos consultarem, né? Então, foi essa a aula que a gente planejou e que eu observei. Então, a execução deu certo, né, com alguns pontos, assim, de atenção, mas, e aí, a partir disso, né, aí eu tenho algumas fotos, registro da ação, né, o momento que eles estavam trabalhando, a prof orientando, e depois ali, quando eu fui dar o feedback, eu tirei umas fotos, ficaram pequenininhas aí, né, mas dos portfólios que eles fizeram, alguns decoraram o portfólio e tudo mais, né, ficou bem bacana o trabalho, e eles continuam usando, né, hoje agora a gente já está começo de maio, eles já têm bastante coisa já, esses dias eu tive lá novamente, eu vi que eles já estão com acervo bem bom, né, e assim, até não comentei no começo, o 9º nosso é integral, a gente não tem específico, a gente está com uma professora de língua portuguesa, e eu não consegui um professor de
ainda de segunda docência, tá? Estou até agora sem a segunda docência, que eu preciso de alguém de matemática, e a gente não tem mais ninguém aqui. Então, eu continuo sem, tá? Então, por isso que eu estou indo também bastante nas aulas de matemática mesmo, que ela está trabalhando isso na aula dela, né? Ela está tentando dar conta, né? Não é fácil, mas está tentando dar conta. Então, no feedback formativo, eu usei a ideia lá do que bom, que pena e que tal, né? Para fazer essa avaliação. Parabenizei ela pelo empenho, por ela ter aceitado, né, dessa nossa conversa, dela ter continuado com a turma, e a proposta, que ela aceitou bem a proposta, preparou, organizou, e que, de uma maneira geral, deu certo, né? Então, que bom que ela aceitou a proposta, ela trabalhou várias outras aulas com os mesmos grupos, e eles conseguiram entender que o perfil foi uma organização interessante no intuito de contribuição mesmo. Não dá para você sempre colocar os que são bons juntos, os que não são bons juntos, que aí não tem esse avanço, né? Até a questão dos layouts vem essa orientação para a gente, né? Então, deu certo. A questão, assim, do que pena, eu coloquei que muitos alunos ficaram nessa resistência. Então, mas mesmo com isso, né, o que poderia ser feito? A gente tentar escutar mais os alunos, de repente ela trazer, eu já avançando ali para o que tal, né, ela também trazer como proposta inicial mais coisas do cotidiano deles, começar com uma problematização, as atividades, contextualizar um pouquinho mais, sabe? Não ir direto ao ponto do conceito em si matemático, né? Trazer problemas, trazer análises do cotidiano e tentar integrar o conteúdo de uma maneira mais efetiva. Talvez isso possa os motivar. Essa minha turma é uma turma bem difícil, não é tanto com questão de aprendizagem por dificuldade, mas desmotivada, né? Acho que em um outro momento até eu já relatei sobre ela, que é essa grande dificuldade. Nós estamos trabalhando, a gente está fazendo agora reuniões, fizemos reunião com as famílias, estamos tentando trazer eles para a escola, então várias ações já foram feitas, né, para tentar melhorar. E, assim, a Prof tem conseguido dar uma continuidade no trabalho, né, já melhorou bastante. Agora, vamos ver como é que eles foram nesse último de hoje. A gente finalizou hoje, né, o Aprende Brasil a gente fez. No outro, não foi tão... o resultado a gente queria que fosse melhor, mas, né, estamos tentando. Eu digo assim que com essa turma também que a gente está engatinhando, sabe? Espero que quando chegar lá na hora do SAEB a gente possa ter avançado bastante, porque vou precisar de um bom resultado aí com eles, porque meus índices precisam melhorar bastante. Tá bom? É isso, assim, não sei, coloquei bem, né, tentei ser o mais rápido possível, e assim... Aqui eu coloquei o link do vídeo, eu gravei o vídeo, até coloquei, depois ele ficou ali registrado, mas eu já até enviei para a Prof. Não sei se consegui deixar claro minha atividade aí, mas é isso, tá bom? Obrigada. Muito bem, Karen, deu para ter quase uma aula de matemática aqui, né, gente? Não sei se eu falei até coisa que nem precisava, né? Mas, não, imagina, é muito bom. Demonstra conhecimento, né? É bom quando imagina as professoras de matemática, como uma professora de matemática, diretora, assistindo as aulas, né? Mas é muito bom. Não, mas é legal, sabe? E uma coisa, na verdade, eu sou da física, né? Mas eu sempre me aventurei com as aulas de matemática também para ir completando, né, essa coisa que a gente precisa. Eu gosto também muito da matemática. Mas, assim, uma coisa que sempre me ajudou muito nas aulas de matemática foi o perfil da disciplina de física. Como ela é uma ciência, a gente sempre tem que contextualizar bastante aquilo que tu vai explicar. Eu fazia muito isso na matemática e eu via que os alunos compreendiam melhor. Então, eu sempre trago essa sugestão para os meus professores de matemática, que muitos ainda têm essa resistência, acha que tem que ir direto, né, falar da lógica em si. E não é só a lógica, né? Você falar de um conceito totalmente solto, que não faça conexão direta com ele, que não faça sentido para ele, não adianta. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante, né? Tanto é verdade. Frisar isso. Muito bem, parabéns pela tua implementação, que interessante você ter feito lá no início, que talvez mais tarde você possa, talvez não, certamente você vai fazer um comparativo do desenvolvimento do trabalho dessa professora, né, vai ver o quanto ela avançou, e no que você
pôde contribuir também. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Silvana, você quer falar? Fica à vontade. Oi, Elisângela, eu ia pedir licença, que hoje nós estamos fazendo um jantar do Dia das Mães, está tendo as apresentações, eles estão esperando com fome. E a diretora não foi. Eles estão esperando a diretora para fazer a fala lá, para abrir as apresentações, e eu preciso ir lá. Tá bem, eu deixo. Me permitir. Foi claro. Um prazer estar com vocês, espero que eu consiga estar nesse mesmo grupo. Viu, Elisângela, você foi fantástica, já Obrigada. Fiz a avaliação aqui, muito bem, você é muito acolhedora, você deixa a gente muito tranquila, enfim, perfeito, eu adorei, tá? Obrigada, Silvana. Fiquem com Deus, eu vou lá agora, senão eles não têm janta. Capricha lá, come muito bem. Muito obrigada, gente. Um abraço para todo mundo. Bom, queridos, para a gente encerrar, eu só quero passar uma coisinha para vocês aqui, uns lembretezinhos bem rápidos, tá? Até sexta-feira vocês têm, então, para entregar o portfólio e a implementação. Eu sei que alguns de vocês já entregaram, eu já vi, inclusive eu já olhei, já fiz uma prévia, tá? Quero agradecer vocês pela paciência de me aturarem por 8 encontros. Ainda bem que vocês me aturaram. Que bom que vocês fizeram essa primeira jornada, eu acho que é um espaço para a gente compartilhar muita coisa. Agradeço a vocês porque eu aprendi muito nessa jornada com vocês, muitas coisas mesmo. Então, deixei uma dedicatóriazinha para vocês aqui, vou colocar lá no portfólio, lá no mural para vocês. Se quiserem copiar para pôr no portfólio, fiquem à vontade, tá? Então, encerramos a primeira jornada do diretor formador, com gratidão, reconhecimento pelo compromisso de vocês, pela dedicação e pelo protagonismo de cada um de vocês. Foi inspirador acompanhar as reflexões que vocês fizeram aqui, as trocas e as práticas ao longo dessa caminhada. Aprendi muito. Que seja apenas o começo de uma trajetória de ainda mais aprendizado e transformação. Para os novos diretores que estão iniciando este ano, que bom que vocês foram desafiados, toparam o desafio, e eu tenho certeza que vocês serão ótimos na direção. O que vocês demonstraram aqui nesse grupo é que vocês têm muito potencial. Para os que já estão na caminhada, força e vamos seguir em frente. Não é fácil, mas a gente não desiste nunca, né? Como que é aquele meme que já virou meme, né? Sou brasileira, não desisto muito, acho que vamos colocar, sou diretora e não desisto muito, nunca também. Então, gente, muito obrigada e agradeço mesmo vocês por esse período de compartilhamento. Tá? Beijo, fiquem bem e até a próxima jornada, se Deus quiser e nos permitir. Obrigada, prof. Obrigada, prof. Amigos. Tá? No próximo seminário, vamos ver se a gente encontra, tá? Isso aí, lá em agosto. Ô, Alice, a gente vai fazer um grupinho, daí a gente vai e a gente marca. Em agosto a gente já fecha. Beleza. Isso. Tá? Verdade. Aí a gente se encontra lá em Foz. Não, é que a gente não tinha experiência. Agora a gente já sabe como é, Alice. Agora bora. Isso aí. Então tá bom, gente. Tá, gente. Beijo. Um beijo para vocês. Tá? Não. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tudo de bom. Um prazer, tá? Beijo, meninas. Tchau, tchau.